Começamos agora mais um programa Contra Capa, o nosso encontro semanal, você já bem sabe, que a gente recebe aqui escritoras, escritores, que vêm falar sobre a sua obra, sua literatura, sobre curiosidades, sobre a sua vida. E hoje a gente recebe aqui o professor Tiago Sanzio, que vai falar para a gente um pouquinho sobre educação, mas também como que ele chegou na literatura, como que ele publicou seu primeiro livro, que eu acho que é o primeiro livro, vamos confirmar já já, e as ideias que ele tem para próximos livros, as ideias que ele tem sobre o que ele faz hoje. Então vamos ter acesso a essas informações. Mas antes disso, eu queria falar com você onde que você pode nos ouvir e nos assistir. Muita gente pergunta, eu ouvi na rádio e eu queria ver o programa todo, e como é que faz? E aí a gente tem essa resposta. Se você não conseguiu assistir no portal do Jornal Hoje em Dia, que toda quinta-feira, 19 horas, vai ao ar um novo episódio, uma nova entrevista, e não assistiu na TV Promove, canal 12 da Claro TV, que também na quinta-feira, 19 horas, vai ao ar, você pode nos assistir no YouTube. YouTube é Jornal Hoje em Dia de BH, que tem todos os programas lá. Você pode assistir essa entrevista agora com o Tiago, e você pode assistir as outras entrevistas ao longo desses 2 anos, que já temos 2 anos de programa, olha só que legal, ao longo desses 2 anos de entrevistas que a gente tem lá no YouTube. Mas também temos, se por um acaso você está aí nessas cidades que eu estou falando, tem como ouvir nas rádios. Então bora lá. No Jornal Hoje em Dia, no portal, tem a rádio web, que fica lá um íconezinho da rádio, que o nosso programa também é transmitido. Mas na Alvorada FM Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Bom, meu convidado aqui é o Tiago Sanzio, dos Santos Pereira. Ele é mineiro de Belo Horizonte. Ele graduou-se no curso de História pela PUC Minas e é especialista em Cultura e Arte e mestre em Educação pela UFMG. Ele é professor há 19 anos, acho que já teve até também uma trajetória, uma experiência em gestão escolar e trabalha há 19 anos na rede pública estadual. É escritor e, graças a Deus, ainda bem, é sonhador, como diz ele aqui. Pai da Clarice e da Helena. Tiago, é uma alegria te receber aqui, te conheço há muito tempo. Sim. Nos conhecemos, inclusive, numa unidade socioeducativa onde você era diretor, né? Eu era o vice-diretor da Jovem Protagonista, que é a escola que atende as unidades socioeducativas. Atendia todas as unidades, né? Daquele entorno ali do entorno, Horto, né? E o Santa Clara. Ah, tá. Que era no Capitão Eduardo. Barreiro? Capitão Eduardo. Ah, Capitão Eduardo. Isso. E ali você era vice-diretor de uma escola que atuava lá dentro, atendendo os alunos que eram adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. De internação. Isso. E aí, como que é essa experiência? Você já era professor antes? Sim, né? Eu comecei a dar aula em 2007, me formei em 2005. E minha primeira experiência foi como designado, né? A gente sabe, o professor designado, ele sofre Vai para onde... Designado é assim, ele vai para onde... vai para onde o vento leva. Mas na época eu já tinha feito o concurso, fiz o concurso de 2005. Então, quando você passa no concurso, você tem uma possibilidade melhor de escolher escolas, né? Uhum. Então, em 2007, eu escolhi uma escola que eu considerava boa, que era o Barão do Rio Branco, que é uma escola tradicional de Belo Horizonte, ali na Savassi. Mas eu com 21 anos para 22, eu fui um fracasso. Foi péssimo minha primeira passagem na escola e eu pensei em desistir. E fiquei, depois que acabou, eu desisti mesmo, larguei a escola. Na época eu trabalhava na PUC Minas também, na TV, num curso de formação de professores, eu era estagiário, depois fui contratado. E acaba o contrato, eu fico num limbo assim, sem saber o que fazer. E não pensando mais em docência, eu achava que eu não ia voltar mais na sala de aula, porque apesar dos alunos gostarem de mim, que eu era jovem e tal... Tinha uma linguagem próxima da deles, Tinha, né? dreads, mas eu não tinha o mínimo domínio de sala, o que a gente chama de domínio de sala, né? Então não era bem visto pelas coordenadoras ou pela direção. Havia uma pressão muito grande e acabei abandonando, achando que não ia voltar. Aí o concurso chamou em setembro, mais ou menos, e em outubro eu assumi a escola que você também conheceu, que foi lá no bairro Pindorão,
que era um bairro próximo de onde eu morava, que eu morava no Dom Bosco, depois no Glória. E lá eu encontrei realmente meu lugar e esta tão famosa organização docente, um comando melhor de sala e o gosto principalmente por dar aula. Você é da geografia, né? Não, da história. Da história. Mas você Isso. dava aula de história e geografia? Dei aula de história 99% do tempo. Aham. Depois eu peguei geografia numa escola particular, mas foi só uma experiência muito pequena, assim, não gosto de pegar outras disciplinas. E aí E hoje em dia a gente pega o que tiver, né? Pega projeto de vida, tem toda estudos essa... orientados, pega mais projeto de vida eu gosto e defendo, inclusive. E é um momento interessante que aí os alunos eles têm uma abertura maior, né? Né? Tem uma possibilidade maior, quando é bem conduzido também. Sim. Né? Porque sim. às vezes é algo que também não... às vezes não tem muito sentido para eles, né? Então o professor ele tem que acabar dando aquele sentido. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte: eu acabei de te presentear com um livro que eu vou lançar, que é Professores Também Adoecem, que trazem relatos não só de problemas dentro da escola, com famílias, às vezes com a gestão, mas que traz em foco o professor como gente. Porque a gente tem na cabeça, muitas vezes, um líder religioso, um professor, a gente os vê sempre como pessoas que não têm direito de adoecer, né? Sim. Você não pode adoecer, porque senão a sala vai ficar vazia. Como é que eu vou preencher? Então acaba sendo uma pressão muito grande do professor ser inteiro o tempo todo. E ele tem a família dele, ele tem os filhos. Os filhos podem ter diversos problemas, como, né, naturalmente tem. Ele tem pai, tem mãe, o pai pode ter um Alzheimer, uma demência, e isso impacta no indivíduo, né, que já vai, assim, tendo outros impactos dentro da própria escola, fora os problemas estruturais. Como é que está a educação hoje, do ponto de vista que você está, como professor de uma escola pública? Eu não estou perguntando da escola pública que você está. Estou perguntando da educação como um todo. A questão como o seu livro diz, né, o mal-estar docente, ele sempre existiu, o que mudou foi sua forma. Uhum. Desde que eu entrei no Estado, e desde antes disso, a gente sabe, pela literatura, pelo quem estuda na educação, vai saber que esse mal-estar docente, ele existe. As mudanças que eu vi nesses 19 anos de Estado, elas são, em alguns casos específicos, porque o mundo mudou. Uhum. A ansiedade aumentou, a velocidade das coisas aumentou, a internet, ela muda a questão do vínculo, ela muda a questão de como você passa o conhecimento, ela muda até o papel do professor. Uhum. E isso é algo a ser discutido ainda e tem gente que ainda não consegue entrar dentro dessa discussão. Um adolescente dos anos 90, dos anos 2000, ele não consegue se concentrar da mesma forma o que nasceu nos anos 2010, não como a gente era. Uhum. Porque a minha geração, eu costumo dizer que é a última que pegou um mundo ainda analógico, né? Uhum. Agora é um mundo digital que ele passa numa velocidade diferente. E a educação ela não acompanhou isso. Isso é a primeira coisa. A gente achar que enfiar um monte de tique lá de tecnologia aleatória vai funcionar, não vai. Se você perguntar se eu tenho a fórmula para isso, eu não tenho. Não sei. Sinceramente, não mas sei. você sabe que não está dando certo. Né? Não tá. Mas o que eu falo é que, por isso que eu gosto de pautar, que esse mal-estar docente ele sempre existiu. Uhum. A violência na escola ela não é de agora. Uhum. Em alguns casos ela aumentou, em alguns casos ela diminuiu, vai depender da escola, vai depender da forma que é gerida, e a gestão é muito importante nesse sentido também. O apoio que você tem também é muito importante nesse sentido. A equipe de professores também é muito importante nesse sentido, evidentemente. O local que está inserido, se ela tem políticas públicas, se não tem. Já trabalhei, igual você sabe, no socioeducativo, onde tinha um grupo de professores que era muito integrado. Uhum. E você tinha uma liberdade para se trabalhar que você não encontrava lá fora. Eu falava que isso era uma incoerência louca, né? Você está dentro de um sistema que aprisiona, mas que você tinha uma liberdade de trabalho. Você tinha o ideal ali, com 10 alunos em sala, 15 alunos. Aí lá fora você tem 40, 35, 40. Já cheguei a trabalhar com o 6º ano com 37 alunos, com 11, 12 anos. Então isso incapacita, isso dificulta demais o trabalho do professor. Mas o que mais adoece, que eu considero, não é nem disciplina, é burocracia. Eles colocarem o professor para fazer tudo de uma maneira rápida
e uma resposta, planilha toda hora, é tudo para si. Isso cansa a gestão. Pega muito tempo, né? Tira o tempo dele. Isso cansa a gestão, que tem que pressionar o professor, isso cansa o professor que é pressionado, e isso vai impactar dentro de sala de aula. Vai, não tem jeito. E óbvio que o papel da família nesse sentido também é importante, porque parece que a função do professor se diluiu nesse sentido. Não é só o ensinar, o passar o conteúdo, mas ficou também de desempenhar um papel um pouco de família. Que é de cuidar, de olhar, de saber se está bem. Até medicar tem pai que pede, sabe? Coisa que você não pode fazer. Eles sabem disso, me falam assim, não, minha mãe falou que você pode dar remédio. Não pode. Lógico. Sabe? Uma Você responsabilidade grande. Eu ouvia muito isso de alunos. Eu gosto de conversar com você, que você é meu psicólogo. Eu não sou. Eu não sou. É bom delimitar esses papéis também, né? Porque, assim, o professor não é família. Não. A família tem o seu papel. O professor não é o psicólogo, né? Não. Porque, aqui a gente dá jeito, né? Não vão dar jeito, não, porque se der jeito a gente não vai conseguir ajustar nunca. Sim, um tampa-buraco danado, sim, e o professor vai entrando em tudo. Entra no lugar da família, entra no lugar do psicólogo, entra no lugar... E não é. Aí o conteúdo fica para quem? A disciplina e aquele lugar, né, ele perde o lugar. Aí é óbvio que dentro disso, se você perde a função para aquilo que você estudou, o mal docente vai florescer. Recentemente teve jogo da Copa, em que uma jornalista se posicionou falando que as escolas não tinham que fechar, porque com quem que os meninos vão ficar, né? E aí muita gente veio dizendo, olha, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a escola não é o cuidador, não é a rede de apoio. Não é né? Depósito. É um depósito de aluno, tem outra função, né? Então a gente tem que ampliar esse olhar. E o que mais me dói é que quando acontece alguma coisa, até escrevi sobre isso no Hoje em Dia, a gente tem um trabalho maravilhoso, você sabe disso. A gente tem um trabalho maravilhoso sendo desenvolvido em várias e várias escolas, dentro de disciplinas interdisciplinares, multidisciplinares, que são valorosos, que nunca apareceram na mídia e que nem vão aparecer, mas que acontecem todos os dias. Quando há alguma coisa que acontece envolvendo um professor, um assédio, por exemplo, isso toma conta da mídia, obviamente. E as pessoas começam a falar, tá vendo, a escola já não é mais a mesma, esses professores não reclamam mais, reclamam de salário e tem 2 férias. Isso também é muito cansativo, né? Porque as pessoas começam esse valor simbólico do professor começa a se perder, né? Sim. E isso cansa mais também. Sim, você escreveu aqui, quando que os professores eram inimigos. Nós nos tornamos, durante um período, assim, inimigos da sociedade e, na verdade, não somos, né? Tem que desconstruir isso. E é difícil desconstruir. Muito. Mas a gente tem que fazer, tem que começar. E você é pai de adolescentes ou não? Não, são crianças. São crianças. Alguma pré-adolescente, né, que agora 10 anos já é pré-adolescente. Daqui a pouquinho aos 6 já é pré-adolescente. Tá. Isso que eu te falei, da velocidade. As coisas estão mudando. E se a gente não acompanhar, você fica para trás em todos os sentidos. E a escola é a mesma, gente, ela não mudou. A estrutura de sala, o quadro. Não adianta você colocar uma lousa digital se você vai só escrever no quadro para mim copiar, isso não adianta. Não vai adiantar. Mas a minha pergunta era justamente esta, já que você é pai de crianças, você acha que essa é uma geração perdida? Não. Nossa, não é mesmo. Não existe isso. Pensar isso também é complicado, né? Não existe, eu nem comparo gerações também, não, nesse sentido, não. E é nisso que eu te falei, que pode ser um pouco controverso. Que eles falam assim, nossa, isso, professores mais antigos, hoje eu sou um professor antigo, eu já tenho 19 anos, né? Mas o que eu falo com eles, que eu ouvi isso minha vida inteira. Desde que eu entrei no estado, eu sempre ouvi isso. A geração anterior era sempre melhor. Sempre vai ser, né? Sempre. A geração anterior sempre vai ser. Não, minha época de dar aula que era boa. Uai. Gente, eu lembro, meus colegas nos anos 90, eles aprontando todas em escola também. Eles falavam de quebra-quebra, de agressão de professor. Isso sempre teve. Sempre teve. Só que é lógico que a forma que ela é passada, ela vai diferenciando nisso. Quando acontece uma coisa hoje, qualquer coisa vai para a internet na hora. Os meninos já estão com o celular na mão para filmar. Os próprios professores estão filmando as reações. Então, o impacto que isso dá é muito maior. A violência, ela sempre existiu. O assédio aos professores sempre existiu. Pode ter aumentado de uma forma ou outra? Pode, mas isso não é de hoje. A estrutura da escola, ela não mudou. Os alunos mudaram, os professores mudaram, a sociedade mudou. A estrutura escolar, não. Eu vi uma coisa recentemente não, deve ter 1 ano, 2 anos mais ou menos,
mas que me marcou bastante. Eu não vou falar de um caso atual, não, tá? Vou falar desse caso que foi com uma rede de escolas particulares em Belo Horizonte, que houve um caso de racismo com um adolescente lá, e aí esses meninos dessas escolas, é uma rede, se reuniram no pátio, meninos brancos, pretos, para protestarem contra o racismo. Por Sim. iniciativa deles, levando uma blusa preta, porque eles tinham que entrar com uniforme, então levaram uma blusa preta para poder colocar como sinal de luto e tal. E aí eu achei a foto tão forte, que assim, todo mundo com a mão para cima e se manifestando mesmo. E aí a gente fica com uma esperança muito grande, porque é o olhar daquele jovem que às vezes nós, mídia, sociedade, pais, falam, não, são meninos que não têm voz ainda. Tem, a gente só tem que ouvir, né? A gente tem que começar a ouvir até os códigos que eles têm, porque eu falei, ontem eu estava dando uma palestra e falei que dentro do presídio, quando eu entrei, e que o rapaz falou comigo assim, ô tio Flávio, cola aqui na capa. A gente aqui marcha na jega, na tumba, na praia e até no boi. Eu falei, meu Deus do céu, que língua é essa? Eu tive que entender os códigos para poder trabalhar com aqueles códigos. Então, a nova geração tem os seus códigos, assim como nós tínhamos os nossos, né? Maneiro. Quem fala maneiro hoje? Não existe. Mas a gente falava, era código nosso. A gente vai ter que ver que a evolução vai acontecer, né? Das pessoas. E a gente não pode ficar à margem dessa evolução, né? Quando a gente se propõe a ser educador ou a escola, a gente tem que entender essas evoluções. E aí está o grande desafio também da própria estrutura, né? Também evoluir. Que aí é um elefante branco, né? Parece que não se movimenta. Não se movimenta e vai se fechando. Aí as escolas colocam concertina, colocam mais grades, que não pode entrar, não pode sair. E quer segurança e quer militar dentro. Isso vai se tornando um presídio, né? E é triste. A gente não deveria fechar escolas. Os meninos escolas, falam, né? mas essa escola parece uma prisão. Eu falo assim, realmente. E a gente não deveria fechar escolas, né? Não, deveria ser aberta. Infelizmente. E aí me conta, nessa experiência toda aí da sala de aula, nessa experiência de pai, filho, como que entra a literatura na sua vida? Eu sempre gostei muito de escrever, desde pequeno. Sempre tive uma relação muito forte com a literatura. Quando você me perguntou se eu tinha desistido já da educação, eu te falo, não, é porque o que eu sei fazer é dar aula. Mas eu também gosto de escrever e eu acho que eu escrevo bem. Não tenho essa certeza não, mas eu me considero que eu escrevo bem. E sempre escrevi crônicas, sempre escrevi poesia. E hoje em dia eu tento estudar um pouco mais para tentar escrever romances ou coisas um pouco mais elaboradas. Né? Mas eu nunca tive coragem de publicar, porque eram coisas minhas, ou na época dos blogs, lembro, tinha blog que eu escrevia as minhas crônicas para amigos, principalmente, lerem, ou familiares lerem. Mas essa ideia foi surgindo aos poucos, assim, aí na pandemia, que a gente estava em casa, e para não enlouquecer, eu fiz duas coisas, além de cuidar das meninas, que elas eram muito pequenas na época, eu tenho 2 filhas, né? Foi cozinhar, que eu adorava inventar coisas na cozinha, e escrever. Aí na pandemia eu escrevi o meu primeiro livro, que ele tá online só, e-book, né? Que é só uma experiência de ideias loucas, assim. Então, mas você tem um primeiro livro antes desse livro tenho antes impresso, desse, né? Esse e-book. Aí depois eu tenho um amigo professor também de língua portuguesa e língua inglesa, que é o Leonardo Costa Neto, que ele é editor da editora Caravana. E ele sempre colocava os editais para publicação, eu falei assim, eu vou tentar. Eu entrei em contato com ele, mandei os textos, ele falou assim, Thiago, me manda, vamos conversar. Ele achou legal publicar, fez a capa bonitinha. E aí nasceu. E nasceu. Histórias sobre o meu tempo. São crônicas que falam sobre experiências vividas assim, e o tempo de forma geral, que é algo que me fascina, não só como historiador, mas como um vivente também. Mas eram textos que estavam prontos? Alguns prontos, outros... tempo? Sim, alguns escritos há 15 anos atrás, e outros que eu escrevi ou elaborei melhor para a publicação do livro. Como é que foi essa escolha desses textos, assim? Porque às vezes a gente tem um monte de texto e escolher aqueles que vão entrar no livro
É um É parto. complicado. Né? Você Fui pegou pegando essa... sobre a temática, algo que O estava que mais que é esse relacionado tempo que você ao... está falando aqui? É porque no meu mestrado, eu sou mestre lá pela FAI, pela Faculdade de Educação, eu trabalho muito sobre autobiografia. E na autobiografia você vai falar sobre memória também, memória, lembrança e por aí vai. Então eu tentei levar muito nessa questão, como que esses textos me identificavam, sabe? Falavam sobre as minhas vivências, sem dizer que sou eu, né? Mais ou menos isso. A autobiografia, ela coloca muito isso, né? E na época eu defendi em 2018, se não me engano, e esses textos eram um pouco antes e foram me ajudando a construir, inclusive, o memorial do meu mestrado. Aí, a partir disso, eu tive essa ideia de falar também sobre o tempo, porque estava fazendo algumas leituras sobre essas questões e achei interessante colocar também em forma literária. Apesar do meu mestrado ele ser acadêmico, ele tem uma escrita um pouco mais solta, um pouco mais livre. Pois é, a sua dissertação, ela não virou livro? Não, Não vai não virou. virar? É muito acadêmico? Não, mas é porque, para você publicar artigos, é melhor que ela não se torne o livro, assim, né, em si. Aí, como eu ainda tenho ideia de fazer doutorado, eu seguro um pouco isso para publicar como livro, mas sim, porque eu fiz o mestrado profissional, então também tinha um produto. Aí dentro do meu produto também teve um livrinho que era sobre oficinas, sobre formação de professores do socioeducativo, inclusive. Legal. Que eu pego, faço entrevistas com os professores do socioeducativo, uma oficina junto com eles, uma oficina de 5 encontros, se não me engano. E vou descrevendo essas oficinas junto deles, eles falando sobre como entraram lá e como se tornaram professores, entendeu? A partir das memórias deles. Aí isso é mais ou menos o que eu fiz com eles, mas comigo mesmo. Entendi. E aí, quando a pessoa... Para quem você pensou esse livro, né? Se pensou assim, um público específico, e o que as pessoas encontram aqui? O público, não sei, porque o escritor, ele se engana quem acha que ele escreve para os outros, que ele escreve para ele mesmo, né? Que quando ele escreve, deixa de ser dele, né? Então, a primeira pessoa que eu escrevi foi para mim. E você escreve para desabafar, você escreve para sair de dentro. Que a gente não sabe, a gente às vezes escreve de uma forma e o outro entende de outra. Completamente diferente. Que é justamente a E beleza como, apesar de eu me considero um bom professor e um escritor mediano, eu sou um péssimo vendedor. Então, péssimo, não sei vender nada, não consigo, nada. Então, para eu fazer a venda deles, eu não faço divulgação, ele está na editora Caravana para comprar, eu tenho alguns exemplares em casa também, só que não tem um público específico, isso não. Evidentemente, meus amigos todos foram obrigados a comprar, os familiares também. A gente faz aquele lançamento, os amigos são obrigados a ir e comprar, Sim, né? Todos compraram, bonitinho. Então, entreguei, a maioria pessoalmente, outras pessoas também compraram. Mas eu nem foi muito divulgado, assim, não, de verdade, porque eu não sei fazer isso. Aí a Caravana depois entrou em contato para fazer e tal. Mas apesar de eu sou um pouco tímido também, em alguns sentidos, com relação à escrita. Mas o que as pessoas podem encontrar aqui? Memórias, lembranças e textos que falam do cotidiano, principalmente, que é muito a função da crônica, né? Falar sobre o cotidiano. Primeiro eu faço uma descrição sobre o tempo em diversas culturas, como o tempo é entendido, na cultura iorubá ou para os gregos antigos. Que legal. Essa é a primeira crônica que fala, que é como vai introduzir o resto dos escritos, sobre o tempo cíclico ou tempo linear, né? Como as culturas diferenciam isso. Você pega essas de início, meio e fim. Também, um pouquinho Kairos, de cada. Cronos. Isso, falo sobre Cronos. Entro mais na questão iorubá, da questão cíclica, Ubuntu e tal, que era algo que eu estava lendo muito numa época. E para depois ir nesses textos mais cotidianos, um pouco mais leves, e terminar com um pequeno poeminha sobre vida e morte. Legal. É mais ou menos isso. Ele segue uma sequência um pouco lógica, assim, entendeu? E aí me fala sobre projetos. Lógico que a gente está aqui, então, divulgando esse livro, Sim. né? As pessoas que quiserem comprar, ele vai falar já quais são os contatos, mas projetos, não só na literatura, quais são os seus projetos? Projetos que você tem de vida, contando a literatura, né? Mas outros projetos que você tenha. Tentar o processo do doutorado agora, né?
Vamos ver se esse ano vai, porque eu sempre vou enrolando muito. Essa questão da autossabotagem ela é muito forte. E fora que, assim, quem tem O família tempo, ainda né? é mais complicado, O né? danado do tempo aí, né? Mas o tempo é sempre Porque você vai colocando uma correria danada. Porque é um tempo que você dedica, é um tempo muito grande, né? Pro Sim. doutorado é um tempo muito grande. E aí Mas você é um vai sonho que eu tenho, postergando. quero muito fazer doutorado, muito, muito mesmo. Gostaria muito que fosse na FAI, que eu acho a FAI um lugar maravilhoso, assim. Tenho saudades daquele lugar o tempo inteiro. Adoro, adoro estar lá. E eu vou na fazer até Faculdade de um Educação. adendo aqui que tem tantos professores na rede municipal e estadual com uma qualificação maravilhosa, né? Sim. Pessoas que estudam muito, porque eu já ouvi de desavisados, o povo forma e para no tempo. Nossa, Não tem engano. como parar no tempo. A escola, a educação exige que a gente não pare no tempo. E hoje na escola que eu estou, tinha doutorando, tem doutor, tem mestre, É muito a legal maioria isso. com especializações, gente que não para de estudar. A escola lá tem um grupo de professores muito bom. Hoje eu estou na Escola Silviano Brandão, no Lagoinha, né? Uma escola estadual. Isso, que atende a Pedreira Prado Aham. Lopes, que é uma ótima escola, por sinal. E aí você tem o além doutorado, disso, mas o tem algum livro doutorado, à mente? sim, tem um que eu estou trabalhando que é o Infanto Juvenil, que é uma história chamada Dandara, que é muito bonitinho também. E é legal que você tem uma experiência muito grande com adolescente. Sim. Então, você tem realmente o dedo no pulso da adolescência. Seria muito legal você fazer um livro realmente nesse Ele sentido. está sendo trabalhado ainda, talvez para o ano que vem. E como você sabe muito bem, a gente tem um monte de coisa solta, né? Aí tem que ter um tempo para organizar, que às vezes sai mais uma coisa, algum conjunto de crônicas e tal, mas tem que ter uma certa lógica, não dá para fazer. Não estou a ponto Sair de fazer fazendo. coletâneas ainda não, porque eu não cheguei nesse nível, não. Mas como você tem muito texto publicado, muito texto escrito, seria legal também dar fazer uma revisão ali e trazer um outro livro. É lógico, esse aqui foi quando que você lançou? Foi o ano passado, não foi? Achei retrasado, olha aí. Foi o retrasado, será? Acho que foi. O tempo tá passando tão rápido Tá. assim? Foi em 2022. Aí, 22, nossa senhora, 4 anos. Será? Possivelmente. Não, 2023. 23. A gente tá em 20. Não, tem muito 3 tempo, anos. cara. Porque quando eu vi você lançando, eu falei, eu vou chamar o Thiago para poder fazer uma. Mas na verdade a gente tem 2 anos de programa, então você já tinha lançado Já. quando eu vi. Mas pegar então, já que ele já tem um tempinho aí de nascido, pegar os seus textos e publicar mais um também, Sim, né? Que seria sim. legal. Para a gente poder, para as pessoas poderem te encontrar, para poder conversar com você, para poder trocar umas ideias sobre o tempo ou umas ideias sobre aquilo que você pesquisa, como que as pessoas podem fazer? Primeiro, para te encontrar, depois para encontrar o livro. O Instagram é a forma hoje mais fácil de se encontrar as pessoas, né? Nessa época era o telefone, hoje em dia é o Instagram. Encontra mais Mas no Instagram do que pessoalmente. Meu Instagram é Thiago Sanzio, Thiago sem H. Sanzio, S-A-N-Z-I-O. Tá, então Thiago sem H e Sanzio S-A-N-Z-I-O. Que ali você também responde algumas dúvidas que as pessoas tiverem e tal. Sim. Sou até ativo nas redes sociais mesmo. Não sou tão... Assim, eu vejo mais do que publico. Mas eu não tenho ojeriza pelas redes sociais, não. Hoje eu trabalho também. Tem muita crítica, evidentemente, a várias coisas das redes, mas a gente sabe que hoje em dia é difícil você não ter. Não tem como correr. E para poder comprar o livro, tem na... Tem na editora, no site da editora Caravana. Vocês podem encontrar ou pelo Instagram mesmo comigo. Tá. Eu também tenho. A Caravana ela é daqui? Ele é de Contagem. Que legal que eu vi que você falou aqui dele. E hoje ela é internacional também, eles têm um grande apoio na Argentina e tal, em outros lugares do Brasil. E tem um conselho editorial fantástico, né? Sim. Que é só gente fera mesmo que tá no conselho editorial deles. Muito bom, gente. E aí, não sei se vai dar para pegar direitinho, acho que não vai dar, mas depois a gente mostra. A foto é fantástica, que é a foto diante de uma máquina antiga, né? Uma máquina de escrever, que é muito legal. Bom, a gente fica por aqui nessa entrevista, te agradecendo, Thiago, por trazer essas ideias. Eu tô doido para ler essa primeira crônica aqui, que é sobre o tempo que você falou.
a gente precisa entender um pouquinho mais o tempo para poder saber como lidar com ele, né? Com certeza. E eu estava falando ontem sobre essa questão do tempo passando muito rápido. Na verdade, a gente está com o tempo simbólico passando muito rápido, né? Sim. Porque o tempo é o mesmo. Na física não teve alteração. Sim. A gente é que vai entuchando coisa para fazer e cria essa ansiedade, essas coisas todas. Mas a gente tem que aprender muito sobre o tempo. E Com o tempo certeza. tem muito a nos ensinar. Com certeza. Gente, nós ficamos por aqui. A gente hoje conversou sobre educação, conversamos sobre o tempo e a gente vai aprendendo para poder aproveitar cada vez mais o tempo que temos. Te encontro no próximo programa.